2020. Hoje os irmãos vão estar aprofundando aí sobre o tema geral, fé em meio ao caos, e vão meditar sobre a corrupção humana. E nessa introdução nós teremos a nossa pastoral para a edificação da nossa vida. Romanos 3, versículos 9 até o versículo 20, é o texto que nós estaremos lendo. A Bíblia tem uma grande narrativa: criação, queda, redenção e consumação. E nós temos esta cosmovisão cristã, olhando as Escrituras de Gênesis, Apocalipse, mostrando criação, queda, redenção e consumação. Vamos ler esse texto para a nossa edificação. Todos juntos? Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição, de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa trazer vida à nossa vida, que a Tua palavra possa quebrantar o nosso coração, que a Tua palavra possa restaurar o nosso coração para melhor Te servir e para vivermos neste mundo caído, ó Deus, segundo a Tua palavra, e vivermos em Cristo, construindo vidas com o Evangelho de Jesus, e vivendo para a glória do Teu nome, Senhor, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja, e aí nós teremos a consumação de toda maldade, e o Senhor vai colocar um ponto final em todo o mal, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, agora e sempre, amém. Quando eu fui a Brasília, a primeira vez, nós passamos debaixo de uma via do Congresso Nacional. E aí tinha um homem caminhando ali também com o seu filho, e ele falou assim: meu filho, aqui estão os maiores ladrões do Brasil. Aí aquele estava perto, assim, ela agarrou na bolsa, achando que tinha um trombadinha, né? Mas ele estava se referindo à política brasileira, estava se referindo à corrupção no Brasil. Todos nós assistimos à corrupção da política brasileira. Assistimos o mensalão, o petrolão, o malão, o meião, o cuecão, e até o covidão também tivemos. Até no meio da pandemia, dinheiro que foi desviado, veio comprar respiradores, foi para uma empresa que vendia maconha, uma empresa que nunca deu esses respiradores para salvar vidas. Segundo Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. No entanto, à luz das Escrituras, o homem nasce mal e corrompe a sociedade. Em outras palavras, nós temos uma corrupção herdada, uma natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão. A Bíblia diz que, portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Além da culpa legal que Deus nos imputa por causa do pecado de Adão, nós também herdamos a natureza pecaminosa como consequência do pecado dele. Nós temos uma natureza pecaminosa. O pecado é o pior mal do mundo. O pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus, ou transgressão desta lei. O pecado nos separou de Deus, do próximo, de nós mesmos e da natureza.
E à luz do texto que nós acabamos de lê-lo, nós podemos ver que o pecado atingiu a todos. O verso 9 diz o seguinte, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Tanto judeus como gregos. Ou seja, os que conhecem a lei, os judeus, e os que não conhecem a lei, os gentios, os pagãos. Somos pecadores por natureza. Davi chegou a dizer, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós temos o pecado original, a criança recém-nascida é pecadora. Todos nascem debaixo do pecado, todos já nascemos com o pecado da raça, a semente do pecado, o pecado original. O pecado é universal. O texto diz que não há justo nem um sequer. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu não sou pecador, eu não tenho pecado. A seita chamada Sheinoye diz que não existe pecado. Mas como não existe pecado, por que tanta maldade, por que tanta violência, por que tanto homicídio, por que tanta corrupção, por que tanta tragédia neste mundo? O pecado atingiu a todos nós, não há um justo nenhum sequer. Em segundo lugar, o pecado ofende a Deus. O texto diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos deixa bem longe de Deus, o pecado quebra a nossa comunhão com Deus. Quando Adão pecou, ele fugiu de Deus, ele tentou se esconder atrás das folhas de figueira, e Deus perguntou, Adão, onde estás? Ah, Senhor, eu vi que estava nu, me escondi. Quem é que te fez saber que estava nu? A mulher que tu me deste, a primeira briga conjugal no jardim. E aí Deus perguntou, Eva, olha, a serpente me enganou e eu comi. E a gente, às vezes, quando peca, a gente culpa, né? Culpa o próximo, culpa Satanás, culpa a serpente. Todos pecaram. E o pecado ofende a Deus. Mas, em terceiro lugar, o pecado nos torna inúteis. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O pecado é o uso do melhor para o pior. O pecado pode nos levar mais longe do que a gente quer ir, pode nos reter mais tempo do que a gente quer ficar, e pode nos custar mais caro do que a gente quer pagar. O pecado nos torna inúteis. Mas, em quarto lugar, o pecado corrói a nossa linguagem. Quantos palavrões, xingatórios, e a gente pode ver isso nas mídias sociais, pessoas que criam tretas umas com as outras e xingam. No campo de futebol, xinga o juiz, a mãe do juiz, o pai do juiz, a mulher do juiz. Como a linguagem está corroída. O texto fala assim, a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Sua garganta não é um canteiro de vida, mas uma cova de morte. Com a língua urdem engano. Ou seja, a língua não é apenas um órgão da fala, mas um laboratório da mentira e do engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, em vez de destilarem coisas boas, estão destilando veneno. Os lábios humanos são mais venenosos do que a víbora peçonhenta, um veneno de cascavel. Semana eu estava vendo uma reportagem, um senhor estava num sítio, e a víbora o picou, e ele picou 2 vezes, o coração não aguentou, ele chegou já quase morto e morreu no hospital. A Bíblia diz, meus irmãos, que a morte e a vida estão no poder da língua, que bem a utiliza, come do seu fruto. A língua mata. A língua pode trazer vida, mas também pode trazer a morte. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Jesus chega a dizer, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Algumas pessoas falam assim, falei de boca para fora. Não, falou que o coração está cheio. Do coração procede maus desígnios, procede todos os tipos de males. Em lugar de ser uma fonte de jorrar coisas boas e edificantes, palavras abençoadoras, palavras que constroem, é uma fonte poluída, jorrando maldição e amargura. Mas, em quinto lugar, o pecado perverte as nossas ações.
São os seus pés velozes para derramar sangue, desejo de matar. O homem sem Deus perdeu o amor natural e se tornou um monstro, uma fera selvagem. Elimina aquele a quem devia amar. Nós vimos ali, algumas semanas para trás, o adolescente de 16 anos que matou o pai, matou a mãe, matou a irmã, por causa de um celular. E outro também, né, que matou o pai e a mãe, né, porque o pai não deixou ir no jiu-jitsu, ele tinha que ir na escola primeiro, com 16 anos, ceifou a vida dos seus pais e depois colocou fogo. Esse desejo de matar. Nossas cidades estão se transformando em um campo de sangue. Acontecem, né, mais de 40 mil homicídios, já chegamos a 60 mil homicídios no Brasil. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. O homem sem Deus, por onde ele passa, há destruição e miséria. Ele anda na contramão da licitude e da moral. É como um terremoto que tudo devasta. É como uma enchente que vai levando tudo, devastando casas, levando carros e destruindo tudo. O texto diz que desconhece o caminho da paz. Em vez de amar, odeiam. Em vez de criar pontes, erguem muros. Em vez de promover a paz, promovem a discórdia, a inimizade, a porfia, as brigas, as guerras. Nós temos 2 guerras em andamento. A guerra na Ucrânia, mais de 2 anos. A guerra entre Israel e Hamas na Palestina. O texto diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Segundo Calvino, o temor de Deus é o freio pelo qual nosso instinto perverso é mantido sob controle. Então, o temor de Deus faz a gente fugir do mal. Se Deus tirar o pé do acelerador ou do freio, né, nós iremos pisar no acelerador e iremos ir para o precipício. Deus tem que pisar o pé no freio, senão nós seremos piores do que somos. É Deus que nos freia. O temor do Senhor é o princípio do saber. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano, meus irmãos, é quando Deus tira o freio. É quando Deus o entrega à sua própria sorte. Como o texto que nós lemos ali em Romanos 1, verso 18 a 32. Quando Deus entrega o homem à sua própria sorte, ele vai praticar as suas paixões infames e todo tipo de mal, todo tipo de erro, todo tipo de maldade. Mas graças a Deus, e Deus é esse Deus que coloca um freio, o temor no nosso coração. Porque o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço. A situação do homem é de desesperança, desespero. Tem solução para este mundo caído, para este mundo corrupto, para este mundo mau? A solução, meus irmãos, é só Cristo. Só Cristo tem a página limpa na história da humanidade. Cristo é o segundo Adão, nunca pecou, nunca errou, nunca falhou, nunca cometeu um dolo, um engano, uma maldade. E esse que nunca pecou veio morrer em nosso lugar. E só Ele pode libertar o homem do pecado e da corrupção. A salvação do homem não está na educação. Às vezes a gente vê assim, olha, o que vai salvar o Brasil é a educação, ou a ciência, ou a política. Só o sangue de Cristo pode nos purificar de todo o pecado. Só Cristo pode mudar o coração do homem e escrever uma nova história para nós. Sem Cristo nós estamos arrebentados, destruídos e caminhando para o precipício. Só Ele pode mudar a nossa história e mudar a nossa vida. É por isso que Paulo chega a dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só Cristo pode construir uma família melhor, uma sociedade melhor, uma igreja melhor, um povo transformado pela graça dele, só Cristo. Nós não temos esperança fora de Cristo. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele diz isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto comigo, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 até o verso 8. Você que está em casa também, acompanhe a leitura que vai aparecer na tela do seu computador, ou da sua televisão, ou do seu celular. Vamos
ler esse texto comigo? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 a 8. Vamos ler juntos? Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É o poder de Deus, é que pode mudar a nossa natureza, mudar o nosso coração, mudar a nossa vida. E escreveu uma nova história para nós, para que a gente possa associar a fé, a virtude ao conhecimento, o conhecimento à piedade, para que nós não sejamos inativos, nem infrutuosos, e possamos crescer no pleno conhecimento de Cristo Jesus, aquele que nos chamou, aquele que nos transformou, aquele que escreveu uma nova história para nós. Só Cristo pode nos arrancar do caminho mau, e só Cristo pode mudar o coração do homem. A Bíblia diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só Cristo pode mudar a nossa história. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Conviveremos. O tema que vocês irão aprofundar mais e mais das nossas classes será o tema da corrupção. E como é que nós devemos viver neste mundo mau, neste mundo corrupto? Em primeiro lugar, confiando no Senhor para não seguirmos no caminho da corrupção. Por isso, no Salmo 37 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. A prosperidade dos ímpios é temporária, mas a sua ruína é certa. Aquele que encheu a mala de dinheiro foi pego na sua corrupção, foi descoberto, foi envergonhado, e a história está aí estampada, porque a ruína do ímpio é certa. Os ímpios definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Mesmo que alguns foram absolvidos por sentenças injustas, por juízes corruptos, o seu fim será terrível, será como uma erva que vai definhar, como a relva que vai definhar, e como a erva verde que murchará. Confia no Senhor e faz o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Confia no Senhor, porque os ímpios, eles serão exterminados. Não vale a pena seguir no caminho da corrupção, da maldade. A melhor coisa, a melhor opção de vida, o melhor caminho é andar com Jesus, saber que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sendo fiéis, Deus agrada do fiel, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como nós viveremos? Seguindo o caminho do bem e combatendo o mal. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus fez o bem, Ele ensinou a verdade, curou os enfermos, multiplicou pães para alimentar a multidão faminta, curou os oprimidos do diabo, para desfazer as obras do diabo. E por fim, Ele morreu a pior morte, a morte de cruz, foi imolado por nós para pagar o preço da nossa redenção, o preço do nosso pecado. E possamos saber que Jesus, esse que combateu o mal, esse que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É aquele que perdoou a mulher adulta e diz: vai e não peques mais. Devemos seguir o caminho do bem e combater o mal.
O Salmo 37, verso 27 diz: aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Aparta-te do mal. E a Bíblia diz ainda no Salmo 37, verso 9, que os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Não tenhas invejas daqueles que praticam iniquidade. Em outras palavras, os corruptos e os corruptores serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. A Bíblia chega a dizer: de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Devemos seguir o caminho do mal, o caminho do bem, e combater o caminho do mal. Devemos seguir o bem. Como é que nós vamos viver? Seguindo o bem, combatendo o mal, para a glória de Deus. Honre ao Senhor, semeie para o Espírito, semeie para a glória de Deus, semeie a palavra do Senhor. O tema da nossa igreja este ano é semear para colher. A Bíblia diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Semeie a palavra de Deus, semeie o Evangelho, para alcançar vidas, para tirar vidas que estão na escuridão para a luz, da morte para a vida, das garras de Satanás para as mãos de Cristo. Siga o caminho do bem, combatendo o mal, para a glória de Deus. E que possamos fazer a oração do Pai Nosso, dizendo: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Peça ao Senhor, para que possamos viver uma vida santa, uma vida agradável ao Senhor, uma vida que possa refletir o brilho de Jesus, a graça de Jesus neste mundo mal. Que possamos orar pela nossa nação, para que Deus esteja transformando essa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que possamos nos indignar com a maldade, com a violência, com a corrupção, e que possamos construir vidas com o Evangelho de Jesus, porque só em Cristo vidas são restauradas, famílias são curadas e pessoas são libertas pelo poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?